Queremos acolher também com alegria a Kátia Zavares, essa irmã que é uma maravilha de pessoa de Deus, de profeta para a renovação carismática. É a primeira secretária também do conselho, ajuda em todo o serviço de formação nacional. Nós queríamos rezar por esses irmãos. Aliás, Bia, eu queria que você também viesse aqui nos ajudar na oração, rezando inclusive. E convido você a estender as suas mãos, sentado mesmo como está, e rezar para que esses dois irmãos, que vão agora ministrar para nós a palavra, a Kátia estará fazendo a tradução, eles possam ser revestidos realmente do poder do Espírito para este momento de graça que queremos viver. Senhor, nós colocamos diante de Ti os nossos irmãos Jim e Kátia, para Te pedir, Senhor, que neste momento especial da Tua graça para nós, toda a unção do Teu Espírito esteja com eles, dando a eles autoridade no Teu nome e sabedoria para nos falar. Queremos entregá-los também e a todos nós a intercessão da nossa Mãe Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Boa tarde, Brazil. That's all I know, I'm sorry. Olha, desculpa, é tudo que eu sei falar. I'm very, very happy to be with all of you today. Eu estou muito, muito feliz de estar aqui com todos vocês hoje. I have many friends from Brazil, Eu tenho muitos amigos aqui do Brasil, but this is my first time to be in your country, mas é a primeira vez que eu venho ao Brasil. and I'm very happy to be here. Eu Thank estou you. muito feliz por estar aqui. Thank you for your hospitality. Muito obrigada por sua hospitalidade. They say that if people applaud before you speak, it is an act of faith. Dizem que quando as pessoas aplaudem antes da gente começar a falar, é porque as pessoas estão tendo um ato de fé. And if they applaud while you're speaking, E se as pessoas aplaudem enquanto você está falando, that's an act of hope. é falta de esperança. And if you applaud after I'm done speaking, Agora, se as pessoas aplaudem depois que a gente termina de falar, that will definitely be your act of charity. então aí realmente é um ato de caridade. Our theme today O nosso tema hoje, is, I think, a very powerful and a very radical theme. eu acho que é um tema muito poderoso e muito radical. The title of our talk is O tema da nossa palestra é Jesus Baptizes Us with His Word. Jesus nos batiza com sua palavra. And I'm very intrigued by this title E eu fico muito intrigado com esse título, because those of us in the charismatic renewal, porque nós aqui da Renovação Carismática, we often say Jesus baptizes us in His Holy Spirit. nós frequentemente dizemos que Jesus nos batiza no seu Espírito Santo. But to say Jesus baptizes us with His Word, Mas aqui vamos dizer Jesus nos batiza com sua palavra. I think it's a very challenging topic. Eu acho que é um tópico, um tema muito desafiador. But with the overall theme we have about proclaiming the Word of God, Mas aqui temos o tema geral, proclame a palavra de Deus. I feel that this talk is very important today. Então, a partir disso, eu acho que essa fala, essa palestra é muito importante. As Catholics, Como católicos, we're very familiar with the word baptism. nós temos uma familiaridade com a palavra batismo. And as charismatics, E como carismáticos,
We're very familiar with the concept baptized in the Spirit. Somos familiares com temos familiaridade com esse conceito batismo no Espírito. But I want to take a moment Mas eu quero aqui viver um momento. What does the word baptize mean? Eu quero aqui em um momento refletir com vocês o que a palavra batismo significa. There are many words to use for baptism. Existem muitas palavras que são usadas para definir batismo. It can mean to immerse. Pode ser imergir. It can mean to be buried in. Pode ser você estar realmente completamente envolto. It can be to cover. Pode ser estar completamente coberto. It can mean to pour. Pode ser derramar. It can mean to wrap around. Pode ser estar completamente envolvido. And this is exactly what Jesus wants to do for us with his word. E é exatamente o que o Senhor quer nos fazer com a sua palavra, através da sua palavra. One of the elements of the Catholic Charismatic Renewal Um dos elementos da renovação carismática católica is a rediscovering of God's word. é uma redescoberta da palavra de Deus. And I would think many of us here have come to a new experience of the Bible. E eu tenho certeza eu penso que muitos de vocês aqui, muitas pessoas aqui, têm tido uma experiência nova com a Bíblia, com a palavra. Because of the activity of the Holy Spirit. Por causa da atividade do Espírito Santo, da ação do Espírito Santo. How many people here Quantas pessoas aqui have discovered more in the Bible since baptism of the Holy Spirit? descobriram mais, se aprofundaram mais na palavra a partir do batismo no Espírito? Just Quantas? raise your hand. Levantem as mãos. Okay, Ok. that's wonderful. Isso é maravilhoso. But I think sometimes Mas eu acho que às vezes there's a danger há um perigo. that we think of the Word of God Um perigo de acharmos que a palavra de Deus, as only read the Bible. acharmos que a palavra de Deus é somente isso, a leitura da palavra. And we should read the Bible. E nós, claro, nós devemos ler a palavra. But we have to remember Mas nós temos que lembrar that the Bible is more than an interesting book. que o livro é mais do que um livro interessante, é muito mais do que um livro interessante. It's more than a history record. É mais do que um registro histórico, It's more than human literature. é mais do que literatura humana, It's more than good wisdom. é mais do que sabedoria. The Word of God A palavra de Deus is a living Word. é uma palavra viva. And it's not intended to simply read the Bible, Então, não devemos simplesmente ler a palavra, but to encounter the Word of God. mas encontrarmos a palavra de Deus na Bíblia. To be challenged by the Word of God. Sermos desafiados pela palavra de Deus. To be overwhelmed by the Word of God. Ficarmos encantados pela palavra de Deus. I believe that Jesus wants us Eu creio que Jesus quer que nós, to have a life-changing encounter with His Word. Jesus quer que tenhamos um encontro e uma mudança de vida através da sua palavra. Jesus wants our baptism in the Word Jesus quer o nosso batismo pela palavra. to be an intimate encounter that changes our life. Ele quer que esse batismo seja um encontro íntimo que muda a nossa vida. And each of us has to answer in our own hearts, E cada um de nós tem que responder dentro do coração. am I really encountering the Word of God? Eu realmente estou indo de encontro, encontrando a palavra de Deus? Or do I simply read my Bible as an obligation? Ou eu simplesmente leio a palavra, minha Bíblia, como uma obrigação? I believe Jesus wants it to be more than an obligation. Eu creio que o Senhor quer que a leitura da palavra seja mais que uma obrigação. In Matthew, Mark, and Luke, Em Mateus, Marcos e Lucas, Jesus, in a manner of speaking, Jesus,
na maneira de falar, is baptized in the word of his Father. Jesus batiza na palavra do Pai, em nome do Pai. Michelle told us this morning Michel nos disse hoje de manhã that when Jesus went into the Jordan River que quando Jesus foi até o Rio Jordão and was baptized by his cousin John, e foi batizado pelo seu primo João, something extraordinary happened. algo extraordinário aconteceu. The skies were torn open, Os céus se rasgaram, o céu se abriu and a dove came down from heaven e uma pomba veio do céu, desceu do céu and was visibly seen over Jesus. e foi vista visivelmente pairando sobre Jesus. In addition to that, E além disso, there was a voice that thundered from heaven, houve uma voz que veio poderosa do céu. a voice from somebody who could not be seen but who could be heard. Uma voz de alguém que não podia ser visto, mas que podia ser ouvido. It was the voice of the Father. Era a voz do Pai. And this is what the Father said. E aqui está o que o Pai disse. This is my beloved Son, Este é o meu filho amado, in whom I am well pleased. em quem eu ponho toda a minha afeição. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, we've heard this story so many times nós já ouvimos essa história tantas vezes, that we probably don't even think about it. que talvez nós nem mais pensemos sobre isso. But I ask you this afternoon, Mas eu peço a vocês esta tarde, let's go to the edge of the river. vamos até a margem do rio. And there is Jesus out in the water. E lá está Jesus na água. And he knows what's about to begin. E ele sabe o que está para começar. The next 3 years Os próximos 3 anos, will have many great challenges in it. teremos grandes desafios. And at the end of those 3 years, E no final desses 3 anos, he will suffer horribly and die. ele sabia que no final daqueles 3 anos que estavam por vir, ele sofreria até a morte. And as Jesus walks into that water, E Jesus caminha sobre as águas. the whole mission is about to begin. Ele caminha, ele entra, naquela água do rio e toda uma missão inicia. Now the church has always taught E a igreja sempre ensinou that Jesus Christ is fully divine que Jesus é plenamente divino and fully human. e plenamente humano. And we hear in Philippians chapter 2 E nós ouvimos em Filipenses capítulo 2 that Jesus, although he had all power and authority, que Jesus, embora ele tenha todo o poder e autoridade, laid that aside ele coloca tudo isso de lado and came as one of us. e vem e age como um de nós. St. Paul tells us São Paulo nos diz that Jesus is like us in everything except sin. que Jesus é como nós em tudo, exceto o pecado. So those next 3 years Então aqueles 3 anos que viriam were times of trial for Jesus, foram tempos de tribulação para Jesus, times of difficulty, tempos de dificuldade, times where at a physical level, momentos onde ele teve lutas físicas, dificuldades físicas. at an emotional and spiritual level, Teve também no nível físico, espiritual e emocional dificuldades. Jesus struggled. Jesus lutou. So can you imagine Então vocês podem imaginar what it must have meant for Jesus o que significou para Jesus to hear the Father speak these words? ouvir o Pai dizendo essas palavras. Can you imagine the strength that Jesus found Imaginem a força que Jesus encontrou in this affirmation by his Father? nessa afirmação do seu Pai. Let me ask you a question. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Has there ever been at least one time in your life Já aconteceu pelo menos uma vez em suas vidas when somebody that you loved de, por exemplo, alguém que você ama said something to you
that really touched your heart? Alguém que você ama muito disse algo para você que realmente que realmente tocou o seu coração? Was it your grandmother? Foi a sua mãe que disse algo que te tocou? Sua avó que disse algo que te tocou? Was it a friend? Um amigo? Was it a spouse? Foi o esposo, a esposa? If we had time today, Se tivéssemos tempo hoje, we could go around this entire room poderíamos aqui caminhar por todo esse espaço and people could tell us e pessoas poderiam nos dizer one time, que pelo menos uma vez, one person uma pessoa said something disse algo that gave them so much strength and hope to continue on. que deu a cada um força e esperança para continuar caminhando. Do you remember what that moment was like? Você pode lembrar esse momento, como foi este momento? Even if it was many years ago for you, Mesmo se isso já aconteceu há muito tempo atrás na sua vida, you can still remember that word. você ainda lembra dessa palavra. Jesus Jesus received a word from his Father. recebeu uma palavra do seu pai. And for the next 3 years, E nos 3 anos que seguiram, that word gave Jesus courage. aquela palavra deu a Jesus coragem, That word gave Jesus strength. deu a ele força, That word gave Jesus direction. deu a ele direção. I can imagine there were many dark moments when Jesus was struggling. Eu tenho certeza que houveram muitos momentos de escuridão nos quais Jesus teve que lutar. But he remembered the word the Father spoke over him. Mas ele lembrou da palavra que o Pai proclamou sobre ele. And it gave him strength. E aquela palavra foi força para ele. I believe Eu creio that Jesus wants to do for you que Jesus quer fazer para você what the Father did for him. o que o Pai fez para ele. Because Porque if you're a follower of Jesus, se você é um seguidor de Jesus, you will have challenges in your life. você terá desafios em sua vida. If you sincerely follow the Lord, Agora, se você sinceramente segue ao Senhor, you will carry that cross one way or the other. você carregará essa cruz de uma maneira ou de outra. And what the Father did for Jesus, E o que o Pai fez por Jesus, Jesus wants to do for you. Jesus quer fazer por você. Jesus wants to pronounce a word over you. Jesus quer pronunciar uma palavra sobre você, sobre sua vida. Jesus wants to baptize you in his word. Jesus quer batizar você na sua palavra. Jesus loves you so much Jesus te ama tanto that he wants to immerse you in his word. que ele quer te imergir no seu amor. He wants to cover you in his word. Ele quer te cobrir na palavra dele. He wants to make you secure in his word. Ele quer te dar segurança na palavra, através da palavra. You too will have your struggles. Porque vocês também terão suas lutas. And Jesus wants you to be strong. E Jesus quer que vocês sejam fortes. So let's look at a few ways of how God's word can help you. Vamos olhar aqui de que maneiras que a palavra de Deus, algumas formas pelas quais a palavra de Deus pode nos ajudar. And there's many ways we could talk today, Teriam muitas outras formas que poderíamos falar hoje, but we only have so much time. mas não temos tanto tempo. So we'll look at 5 ways that God's word can help you. Vamos olhar então em 5 formas, 5 maneiras pelas quais a palavra de Deus pode nos ajudar. And here are the 5 ways. E aqui estão as 5 formas. The first, A primeira, God's word is your home. a palavra de Deus é a sua casa. The second, A segunda, God's word is your light. a palavra de Deus é a sua luz. The third, A terceira, God's word is your a security. palavra de Deus é a sua segurança. 4, Quarta, God's word is creating power. a palavra de Deus está gerando poder, força. And 5, E a quinta, God's word is transforming.
A palavra de Deus é transformadora. You see, brothers and sisters, Vejam, irmãos e irmãs, we are better off with the word than without it. nós com certeza ficamos muito melhor com a palavra do que sem ela. We are stronger with the word than without it. Somos mais fortes com a palavra do que sem a palavra. We are healthier with the word than without it. Somos mais saudáveis com a palavra do que sem ela. And Jesus wants to give us the word as gift. E o Senhor quer nos dar a palavra como um dom, como um presente. So let's look at these 5 ways. Então vamos agora nos aprofundar nessas 5 formas. Here's a passage. Aqui está uma passagem. This is John 8. No Evangelho de João, The o Gospel Evangelho of John. de João, capítulo 8, And you can just read that. 31 and 32. João, capítulo 8, versículos 31, 32. Versículos 31, 32. E Jesus dizia aos judeus que nele creram: se permanecerdes na minha palavra, sereis meus verdadeiros discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos livrará. Palavra da salvação. Some of our Bibles say, Algumas das nossas Bíblias dizem: if you abide in my word. se vocês permanecerem em minha palavra. Another translation is, Uma outra tradução é assim: if you make my word your home. se você fizer da minha palavra sua casa. Let's think about that. Vamos refletir sobre isso. When we speak of home, Quando falamos de casa, lar, even though our homes are not perfect, embora as nossas casas não sejam perfeitas, home is a place that we feel comfortable with. o nosso lar, a nossa casa é um lugar no qual nos sentimos confortáveis. You can walk through your home at night and not trip over the furniture because you know where it is even in the dark. Você às vezes pode andar no escuro em casa à noite e não esbarrar na mobília porque você conhece a casa. If you have a pocket full of keys, you know which key opens the door. Se você tem no bolso várias chaves, você sabe exatamente qual é a chave que vai abrir a porta da sua casa. You're familiar with your home. Você tem familiaridade com a sua casa. If a certain toilet doesn't flush, you hit it and it works. Por exemplo, se algum vaso sanitário por um acaso não funciona, você só dá uma batidinha e ele já começa a funcionar. If the television doesn't work, you shake it and it works. Se a televisão não funciona, você dá uma chacoalhada e ela começa a funcionar. We're familiar with our homes. Porque conhecemos as nossas casas. Home is a place O lar é um local where your hair can be messed up. onde o nosso cabelo pode ficar todo desarrumado. You can wear old clothes. Você pode usar suas roupas velhas, You can relax. pode relaxar, descansar. It's home. Isso é casa, lar. Home is a place where we can invite friends to. A nossa casa é um local onde podemos convidar nossos amigos para nos visitar. Home is a place we think about when we're gone. A nossa casa é um lugar no qual pensamos quando estamos distantes. Even if our homes are not perfect, Mesmo se elas não são perfeitas, we always want to get home. nós sempre temos esse sentimento, queremos chegar em casa. Do we feel the same way about the Word of God? Nos sentimos assim, da mesma maneira, em relação à palavra de Deus? Is the Word of God a place that we spend so much time at A palavra de Deus é um local no qual passamos muito tempo, that it feels comfortable, it feels familiar? no qual nos sentimos familiarizados, confortáveis. Can you go to the Word of God with your hair messed up? Você pode ir até a palavra de Deus com seu cabelo todo desarrumado? In other words, can you be real and honest
in the Word of God. Em outras palavras, você pode ser verdadeiro e honesto diante da palavra de Deus? Many times when we're out in public, Muitas vezes, quando estamos assim no meio das pessoas, em público, we're careful to make the proper presentation. tomamos cuidado para nos apresentar de forma adequada. At home, we're real. Good or bad, we're real. Em casa somos verdadeiros, né? De uma forma boa ou ruim, somos verdadeiros. Can we be real in the Word of God? Podemos ser verdadeiros na palavra de Deus, diante da palavra de Deus? Some years ago, Alguns anos atrás, I met a Romanian man from Romania. eu encontrei com um homem da Romênia, He was a Christian, um cristão, and because of his faith, e por causa de sua fé, he had been put in a torture camp in Romania. ele foi colocado num campo de tortura, né, na Romênia. He suffered horrible physical torture, E sofreu torturas físicas terríveis. and then spent many years in solitary confinement. Depois, então, ficou em confinamento, né, para tratamento por muito tempo. As an experience of all that he saw and endured, E como uma experiência de tudo que ele viu durante aquele tempo, he became an Orthodox monk. ele se tornou, por causa da experiência que ele teve, ele se tornou um monge ortodoxo. And I recently had a chance to speak with him. E eu tive a oportunidade de falar com ele recentemente. And as he was describing these horrible tortures, E ele descrevia então para mim as torturas horríveis pelas quais ele passou. I asked him a question. Enquanto então ele descrevia aquilo para mim, eu fiz uma pergunta para ele. Father, Padre, how can you spend so many years in hell and not become a devil yourself? como o senhor pode ter passado tanto tempo no inferno e o Senhor mesmo depois se tornar um demônio? He sat there for a moment Ele ficou lá, silencioso por um momento, and he just stared at the ground. ficou olhando fixo para o chão, Then he looked up at me depois olhou para mim and he smiled e sorriu. and he tapped his chest. E bateu no seu peito. And this is what he said. E eis aqui o que ele disse. On the days when it got really bad, Nos dias em que eu fiquei realmente louco, I would go to the chapel eu ia para a capela and close the door. e fechava a porta. He said they could not follow me there. Lá ninguém conseguia me seguir. In the midst of this horrible life that he endured, No meio dessa vida toda difícil que ele enfrentou, he found a home in his heart. ele encontrou um lar no seu coração. No. I asked him, how could you live with such torture and not go like crazy, not become mean yourself? And he said, by going to his heart, he was protected from that. Então, na verdade, o que ele disse é que ele foi protegido do inimigo, porque, apesar de toda a loucura que ele viveu, toda a tortura, ele encontrou um lar dentro do seu próprio coração, uma capela dentro do próprio coração. Então, ele foi protegido, na verdade, dos ataques do inimigo por causa dessa capela interior. So this brother was spared Então, esse irmão estava ali, because even in prison, porque mesmo na prisão, ele foi poupado, porque mesmo na prisão, he had a home to go to. ele foi poupado de qualquer ataque, porque mesmo na prisão ele tinha um lar interior no qual ele podia visitar e frequentar. And Jesus says, E Jesus diz, make my word your home. faça da minha palavra o seu lar. Jesus is inviting all of us Jesus está convidando a todos nós to have a safe place. para procurarmos o nosso local seguro. And he wants us to be comfortable with his word. E Ele quer que nos sintamos confortáveis em sua palavra. He wants us to come honestly into the house of his word. Mas Ele deseja que nós nos apresentemos com honestidade na casa que é a sua palavra. And I don't think we refer to God's word
as a house. E eu não creio que nós nos referimos à palavra de Deus como casa. But that's what Jesus wants us to have. Mas é isso que Jesus quer que tenhamos em sua palavra. For the next couple of weeks, Nas próximas 2 semanas, nas semanas seguintes, try to consider the word as a place where you can live. tente pensar nisso. Ver a palavra como um local onde você pode viver, como uma morada. I think it would be an interesting encounter with God's word. Acho que seria um encontro interessante com a palavra de Deus. The second reason that God gifts us with his word A segunda razão, a segunda forma que o Senhor nos dá para vivermos a sua palavra, one line from the book of Psalms. uma linha do livro dos Salmos. 109. I can just read the one line, it's very short. Ok. This is from Psalm 109. Do Salmo 109. Your word is a lamp for my feet Sua palavra é uma luz para os meus pés and a light for my path. e uma luz para o meu caminho. Uma lâmpada para os meus pés e uma luz para o meu caminho. Brothers and sisters, Irmãos e irmãs, one way to describe our world today uma forma de descrevermos o nosso mundo hoje is darkness. é escuridão. Many, many, many people have lost their way in the darkness. Muitas e muitas pessoas se perderam no caminho da escuridão. Some of our own friends and family members, Muitos deles são nossos amigos e membros de nossas famílias, they're stumbling through a dark world. lutando, caminhando por um mundo escuro. And it's a darkness that cannot be penetrated by human wisdom. E é uma escuridão que não pode ser penetrada pela sabedoria humana. It's a darkness that we cannot correct. É uma escuridão que nós não temos o poder de corrigir. It's a darkness that can only be dispelled by God's light. É uma escuridão que só pode ser dispersada pela luz de Deus. And you and I have been encouraged E você e eu temos sido motivados to walk in the light of the Lord. a caminharmos na luz da palavra. Because without the light, Porque sem a luz, there is great darkness. há uma grande escuridão. And how many times have you and I begged God, E quantas vezes você e eu imploramos a Deus, give me your light. Senhor, envia-me tua luz. Help me to understand what I should do. Ajuda-me a compreender o que eu preciso, o que eu devo fazer. I'm confused. I don't understand. Eu não estou compreendendo, eu estou confusa. Give me your light. Senhor, envia-me tua luz, dá-me tua luz. But the psalmist says, Mas o salmista diz, God has given us his light o Senhor nos deu a sua luz. in his word, E na sua palavra. that the word of God E a palavra de Deus, will lighten the path that you and I have to walk. a palavra de Deus ilumina o caminho pelo qual eu e você temos que caminhar. That's the good news. Essa é a boa notícia. Here's the difficult news. Agora aqui tem a notícia complicada, difícil. The light of God A luz de Deus, does not lighten up the entire path. ela não ilumina o caminho por completo, o caminho inteiro. It only lightens up the next step that we have to take. Ela só ilumina passo a passo, cada passo que temos que dar. Have you ever been in the countryside at night Já tiveram no interior, na roça, à noite? and you have a flashlight or a candle? Você tinha, por exemplo, na mão uma vela ou uma lanterna? You keep it by your feet Você sempre coloca na direção dos seus pés, so that you can see which step to take. para que você possa ver qual é o próximo passo que você tem que dar. That's how it is with the Word of God. E é a mesma coisa com a palavra de Deus. Now, personally, Pessoalmente, I wish God would make everything clear to me. eu desejaria que Deus já mostrasse o caminho inteiro para mim. I wish an angel would come Eu gostaria que um anjo viesse with the whole plan on paper. com o plano da minha vida inteiro num papel. And then much more of my life would make sense
if I could see it in 5 and 10 and 15 years. E teria mais sentido ainda se eu pudesse já enxergar esse plano nos próximos 5, 10 anos. But the reality is, friends, Mas, amigos, a realidade é que most of us have enough light to take the next step. a maioria de nós só tem luz suficiente para ver o próximo passo a ser dado. I think a perfect example of this Eu acho que um exemplo perfeito do que eu estou dizendo is the presentation we saw earlier é a apresentação que vimos hoje mais cedo about this grand project for the charismatic renewal. sobre esse grande projeto da renovação carismática. You have a plan, Vocês têm um plano, but we can't see everything that's coming. mas não conseguimos ver ainda tudo o que há por vir. All we can do is take the next step. Tudo o que tem que ser feito é dar o próximo passo. I want to say something and listen to me, please. Eu quero dizer algo e, por favor, ouçam-me. God wants to give you enough light to see your next step. Jesus quer dar a cada um de vocês luz suficiente para que vocês já possam ver qual é o próximo passo que vocês têm que dar. Jesus does not want any of his disciples to stumble in darkness. Jesus não quer que nenhum dos seus discípulos tropece na escuridão. And so we have to search the Word of God Então nós temos que buscar a palavra de Deus to find the light for the next step. para, na palavra, descobrir a luz, receber a luz para o próximo passo. Jesus wants us to trust him every step of the way. Jesus quer que nós confiemos nele assim, a cada passo que temos que dar em nosso caminho. And this keeps us dependent upon the Lord. Isso nos faz dependentes do Senhor. If God showed us everything, Se o Senhor nos mostrasse já o caminho todo, there's a possibility há essa possibilidade. that we would no longer look to the Lord. Há a possibilidade de não olharmos e nem procurarmos mais por Ele. We would think that we're in charge. Nós poderíamos pensar que nós podemos todas as coisas. Nós estaríamos com as rédeas nas nossas mãos. Because we know everything. Porque sabemos já de tudo. It's the mercy of God É a misericórdia de Deus that gives you enough light to take the next step. que dá a cada um de nós luz suficiente para darmos o próximo passo. And when you take that step, E quando a gente dá esse passo, you will then have enough light for the next step. aí a gente já vai ter luz suficiente para o passo seguinte. But don't worry about 100 steps from now. Mas não se preocupem com os 100 próximos passos a partir de agora. Take the next step Dê apenas o próximo passo, passo a seguir. and trust Jesus. E confie em Jesus. Trust the word Confie na palavra. that when you need it, Para que quando você precisar, necessitar, the light will shine for the next step. a luz brilhará para o próximo passo. The third area, the word of the Lord is security. A terceira área, a terceira forma, é que a palavra de Deus é segurança. Psalm 119 in my Bible. É o Salmo 118 na Bíblia, na nossa Bíblia. Ave Maria, versão da Ave Maria. Então eu vou proclamar a palavra. Yeah. Ok. Então, Salmo 118, versículos 89 a 92. É eterna, Senhor, vossa palavra, tão estável como o céu. Vossa verdade dura de geração em geração, tão estável como a terra que criastes. Tudo subsiste perpetuamente pelos vossos decretos, porque o universo vos é sujeito. Se em vossa lei não tivesse encontrado as minhas delícias, já teria perecido em minha aflição. The psalmist says O Salmo diz that there is a stability in the word of God. que há estabilidade na palavra de Deus. There's a security in the word of Há God. segurança na palavra de Deus.
Have you ever noticed how things change in the world? Já observaram como as coisas no mundo vão mudando? In my country, they take many opinion polls. No meu país, eles fazem muitas pesquisas de opinião. And how many people like this? Quantas pessoas gostam disso? How many people favor this program? Quantas pessoas estão a favor de um determinado projeto? And one day, some rock star is very famous. E aí, uma estrela do rock é muito famosa num dia. And then the next day, nobody even talks about E no him. dia seguinte, ninguém nem mais lembra daquela estrela de rock. The celebrities come and the celebrities go. As celebridades vêm à tona e depois desaparecem. There are so many opinions. Há tantas opiniões, There are so many situations in our world tantas situações em nosso mundo, that if you put your faith in that, que se nós colocarmos nossa fé nestas coisas, your life will be very unstable. nossa vida será completamente instável. Because the world changes. Porque o mundo muda, People change. as pessoas mudam, Governments change. os governos mudam, Opinions change. opiniões mudam. But the word of the Lord endures forever. Mas a palavra de Deus dura para sempre, permanece para sempre. Jesus gave us a great lesson. Amen. Amen. Amém. Jesus nos deu uma grande lição. Jesus said, Jesus diz: the person who hears the word of God and acts on it a pessoa que ouvir a palavra de Deus e agir a partir da palavra e age a partir da palavra, they will build their house on a solid rock. estes construirão sua casa numa rocha. The person who does not live in the word of God E as pessoas, aqueles que não vivem na palavra de Deus, builds their house on sand. constroem sua casa sobre a areia. Now here's what's interesting. E aqui há algo interessante. The house on sand A casa que é construída na areia and the house on rock e a casa que é construída sobre a rocha, will both be tested. ambas serão testadas. Both will experience storms. Ambas vão passar por tempestades, Both will experience floods. enchentes. One house will remain, one house will fall. Uma vai permanecer, a outra cairá. The house that is built on the word of God A- will stand forever. A casa que é construída na palavra de Deus permanecerá para sempre, eternamente. In our day, brothers and sisters, Nos nossos dias, irmãos e irmãs, people put a lot of attention on what kind of a house they're building. as pessoas assim colocam muita atenção em que tipo de casa elas irão construir. What color should the house be? Qual a cor, né? De que cor pintarão suas casas? How can I make it more attractive? Como é que eu posso fazer essa casa ficar assim bem atraente, uma casa bonita? How can I impress the other people? Como minha casa pode impressionar as outras pessoas? We should be paying attention to the foundation of the house. Mas na verdade, nós temos que prestar atenção na fundação da casa. Is my house built on rock? A minha casa está construída sobre uma rocha. Is my life built on the word of God? A minha vida está construída sobre a palavra de Deus. Because every house here will be tested. Porque toda a casa aqui será testada. There will be floods. Haverão enchentes. There will be storms. Haverão tempestades. Whether you're a Christian or not a Christian, Sendo você um cristão ou não, it happens to all of us. isso vai acontecer com todos nós. The difference is A diferença those who build on the word of God will stand. A diferença é que aqueles que constroem sob a palavra de Deus permanecerão firmes. Some of our brothers and sisters from other Christian traditions Alguns dos nossos irmãos e irmãs de outras tradições cristãs have the belief têm a crença that once you become a Christian, de que uma vez que você se torna um cristão, you'll have no more problems on the earth. os seus problemas na vida acabaram. We don't believe that as Catholics. Como católicos, nós não pensamos, nós não cremos assim.
even though you're a Christian, mesmo sendo cristãos, even though you're walking with Jesus, mesmo sendo você um cristão, mesmo caminhando você com Jesus, even though you're filled with the Holy Spirit, mesmo sendo cheio do Espírito Santo, storms will still come in your life. tempestades ainda assim virão sobre sua vida. Welcome to life. Bem-vindos à vida. For us, Para nós, the storm is not important. a tempestade não importa. The rock is what's important. O que é importante para nós é a rocha. Are you building your life on the immovable rock of God's Word? Você está construindo a sua vida sobre a rocha que é imutável, a rocha que é a palavra de Deus? Or are you building your house on other people's opinions? Ou você está construindo a sua vida, né, a sua casa, a partir da opinião de pessoas? Are you shaping your life after the latest fads? Você está formatando a sua vida, né, de acordo com as últimas tendências? We have been given the Word of God. A nós foi dada a palavra de Deus. And I know many of us here have had real, honest problems in life. E eu sei que muitos de nós aqui temos tido problemas reais, And verdadeiros em nossas vidas. I'm not making light of it. It is hard. E eu não estou querendo simplificar, é muito difícil. But if we cling to the Word of God, Mas se nós nos apegarmos à palavra de Deus, if we let the Word of God be the rock in our se life, permitirmos que a palavra de Deus seja a rocha da nossa vida, then we will be able to endure anything. então nós teremos condições de passar por qualquer coisa, de aguentar qualquer coisa. Because the Word of the Lord gives us stability. Porque a palavra que o Senhor nos dá é estabilidade. And we shall survive the flood. E nós iremos sobreviver às enchentes. Because our lives are on the rock of the Word of God. Porque nossas vidas estão na rocha que é a palavra de Deus. Let's look at the fourth word. Vamos agora ver a quarta forma. The Word of God is a creating power. A palavra de Deus é um poder gerador. It says in the book of Genesis, O livro de Gênesis diz: God said, Deus disse, let there be light. faça-se a luz. God said, Deus disse, let there be mountains. façam-se as montanhas. The Word of God is so powerful A palavra de Deus é tão poderosa that when God speaks, que quando Deus fala, things come into being. as coisas se tornam vivas. There's a creative force, a power in the Word of God. Há uma força criadora, um poder na palavra de Deus. And when God speaks, E quando Deus fala, things happen. as coisas acontecem. Now think about the Old Testament. Pensem no Antigo Testamento. Many of the prophets in the Old Testament, Muitos dos profetas no Antigo Testamento, the Lord said to the prophet, o Senhor disse para o profeta: Son of man, Filho do homem, speak to the nations. fale às nações. He said to Ezekiel, Ele disse para Ezequiel: prophesy to the bones. Profetize sobre os ossos. Speak to the wind. Fale com o vento. Jesus said, Jesus disse: whoever speaks to this mountain, aquele que falar a esta montanha, Jesus says, Jesus diz, whatever you ask for in my name. tudo aquilo que você pedir em meu nome. Now this is a mystery and I don't completely understand it. E agora isso é um mistério que eu não entendo por completo. But not only when God speaks is there a creative power, Mas não somente quando Deus fala que há um poder criador, but he's given some kind of an authority to his followers. mas Ele tem dado, não só Ele, mas tem dado aos seus seguidores também um tipo de poder, uma autoridade. And something happens when we speak. E algo acontece também quando nós falamos. When we speak
in the Spirit of the Lord. Quando falamos a partir do Espírito de Deus, You and I, as Christians, você e eu, como cristãos, now listen carefully, please. ouçam atentamente, por favor. We have the power to bring to life, and we have the power to destroy. Nós temos o poder de criar, trazer a vida, como também temos o poder de destruir. With our words. Com as nossas palavras, o poder de construir e de destruir. We can strengthen and heal with our words, Podemos fortalecer e curar com nossa palavra. and we can crush and destroy with our words. E podemos demolir e destruir com a nossa palavra. Jesus has a very somber warning for every one of us here today. E Jesus tem aqui um aviso para cada um de nós hoje, um alerta. You will be judged Vocês serão julgados for every idle word that comes out of your mouth. por toda a palavra impensada que sair de suas bocas. There's some power, there's some creative force of God that works when we speak His word. Há um poder criador, há uma força que através de Deus sai de nossas palavras. And Paul says that we should address one another with hymns and prayers and songs. Paulo diz que nós devemos nos dirigir uns aos outros com palavras de elogio, com hinos, com cânticos. We should speak to one another in a way that builds up and does not destroy. Temos que nos dirigir uns aos outros com palavras que constroem e não palavras que destroem. Beware of gossip. Cuidado com a fofoca. Beware of speaking behind somebody's back. Cuidado para vocês não falarem pelas costas, não murmurarem. Rather, let us encourage one another. Ao contrário, encorajem, motivem uns aos outros. Let's stir each other up to faith with the Word of God. Vamos nos animar, vamos animar a fé um do outro através da palavra de Deus. You have the power to speak God's Word. Vocês têm o poder de falar a palavra de Deus. And you can be a blessing to all who hear. E você pode ser uma bênção para todos que pela tua boca ouvirem a palavra de Deus. The fifth word. E a quinta forma, The Word of God is transforming. a palavra de Deus é transformadora. Here's one line from Jesus. E aqui ele vai mencionar um versículo de Jesus, que Jesus disse. Ok. You are already clean Jesus disse, vocês já estão limpos, purificados, by the word I spoke to you. pela palavra que eu proclamei para vocês. Another translation has a very different word. Uma outra tradução usa uma palavra diferente. You are already pruned by the word I spoke to you. Vocês já foram aparados pela palavra que eu proclamei sobre vocês. You see, friends, Veem, amigos, the word of God has a job to do in us. a palavra de Deus quer trabalhar em cada um de nós. I'm trying to follow God, Eu estou tentando seguir a Deus, but I am far from perfect. mas ainda estou longe da perfeição. My mind wanders. Eu fico às vezes pensando, My heart struggles with anger or greed or lust. minha mente muitas vezes ainda fica vagando, dispersa, meu coração ainda tem muitas vezes raiva, ganância. There's still some of the world at work in me. Ainda há coisas do mundo trabalhando dentro de mim. And Jesus, because he loves me, E Jesus, porque Ele me ama, is bringing about my conversion. está trabalhando na minha conversão. One of the ways that he's cleaning us up E uma das formas pelas quais Ele nos limpa, nos purifica, nos apara as nossas arestas, is by the word. é através da palavra. We're told in the book of Hebrews Nos foi dito na carta aos Hebreus that the word of God que a palavra de Deus is like a sharp sword. é uma espada afiada, It's like a razor. é como uma lâmina, It's like a scalpel.
é como uma faca. It's like a laser beam. É como um feixe de laser, um facho de laser. And the Word of God is so precise E a palavra de Deus é tão precisa that it can go in and do surgery on our hearts. que pode entrar em nossos corações e realizar uma cirurgia. Don't raise your hand, Não levante agora as suas mãos, but does anybody here have any part of the world still in them? mas há alguém aqui que ainda tem alguma coisa do mundo trabalhando dentro do seu coração? It's time to let Dr. Jesus operate. É tempo de deixar o doutor Jesus fazer uma cirurgia no seu coração, te operar. We want to let Jesus remove the tumor of greed. Precisamos permitir que o Senhor retire de nós o tumor da ganância. We want Jesus to cut out the malignancy of lust. Que Ele possa tirar de nós a malignidade da luxúria. The Word of God is that scalpel. A palavra de Deus é como uma faca. And when we not just read it, E quando nós não simplesmente lemos a palavra, but when we welcome the living Word of God into our being, mas ao contrário, acolhemos a palavra de Deus no nosso ser, that razor sharp word will perform a surgery. essa lâmina afiada vai fazer em nós, realizar em nós uma cirurgia. And so, in some ways, Então, de algumas formas, the Word of God can bring a lot of comfort to us. a palavra de Deus pode trazer para cada um de nós muito conforto. But in another way, Mas, por um outro lado, the Word of God brings a challenge to us. traz para nós também um grande desafio. It brings a kind of violence or a struggle to us. Traz para nós um tipo de violência, uma luta interior, uma luta mesmo interior. Because, to be honest with you, Porque, para ser honesto com vocês, I am rather attached to my sins. eu estou ainda ligado aos meus pecados, I'm attached to the world. ainda ligado ao mundo. And I don't want to let go. E muitas vezes a gente não quer nos desagarrar, não queremos nos desagarrar das coisas do mundo. So Dr. Jesus, Então o doutor Jesus, using the scalpel of the Word, usando então a palavra como uma espada afiada, como um instrumento afiado, has to take these things out of me. tem que retirar de mim todas essas coisas, esses apegos. And it's not always a pleasant experience, Nem sempre é uma experiência agradável, but it's a healing experience. mas é uma experiência de cura And it's an experience that gives life. e uma experiência que nos traz vida. 10 years ago, Há 10 anos atrás, I had cancer in my kidney. eu tive câncer no meu rim And they cut me open from my stomach to my back. e me cortaram do estômago até as minhas costas. And they had to remove my kidney. Tiveram que retirar o meu rim. It was not a pleasant experience. Não foi uma experiência agradável, But I'm alive today mas eu estou vivo hoje because of that surgery. por causa daquela cirurgia. There's a much greater malignancy in the world today Há uma malignidade no mundo hoje muito maior than physical cancer. do que o câncer. It's a cancer of the heart and the soul. É o câncer da alma e do coração. And Dr. Jesus loves us so much E o doutor Jesus nos ama tanto that he wants to do surgery on us. que ele quer operar em nós, quer fazer uma cirurgia em cada um de nós. Let the doctor do his work. Deixa o doutor, o médico, fazer o seu trabalho. There's a second kind of a violence with the Word of God. Há um segundo tipo de violência através da palavra de Deus. Do you remember the story that Jesus tells us about the seed that is scattered on the ground? Lembram da história que Jesus nos contou sobre a semente que é espalhada no solo? And one of the seeds lands on rocky soil. Algumas sementes caíram em solo pedregoso. And the plant grows very quickly, but then it dies
because there's no depth of root. E aí a planta cresceu rapidamente, mas também morreu rapidamente porque não havia profundidade para continuar crescendo. Now here's a line that Jesus uses to explain that. E aqui há um versículo que Jesus usa para explicar isso. When tribulation or persecution comes because of the word. Quando a tribulação ou a perseguição vier por causa da palavra. So what Jesus is saying to us, Então Jesus está dizendo para nós, everybody here has hard times. todas as pessoas aqui, todos nós aqui passamos por tempos difíceis. We all have setbacks in life. Temos realmente problemas nas nossas vidas. But Jesus is talking about something different in this moment. Mas nesse momento Jesus está falando de algo diferente. Jesus is saying, Jesus está dizendo, precisely because of the word, exatamente por causa da palavra, there will be persecution. haverá perseguição. Once you and I live in the word and proclaim the word, Uma vez que nós vivemos na palavra e proclamamos a palavra, there will be a resistance from the world. haverá uma resistência do mundo. And so you and I have to make a choice. Então você e eu temos que fazer uma escolha. Are we going to try to avoid persecution and stop the word? Nós vamos tentar evitar a perseguição e parar com a palavra, impedir a palavra? Or will we live in the word Ou viveremos na palavra and face the persecution? e enfrentaremos as perseguições? You cannot have it both ways. Não podemos ter dois caminhos. Jesus says if we're going to follow the word, Porque Jesus diz, se você seguir a palavra, there will be a struggle with the world. haverá luta com a palavra. Jeremiah had this Por problem. causa da palavra. Jeremias também teve problemas. And he said, E ele disse, I'm not going to talk about them anymore. eu não quero mais falar sobre a palavra. Every time I talk about God, I get in trouble. Porque toda vez que eu falo de Deus, eu entro num tipo de problema. I'm done talking. Pronto, chega, agora eu vou ficar calado. But then he says, Mas depois ele diz, when I shut my mouth, quando eu calo a minha boca, it's like fire burning in my heart. quando eu tento calar a minha boca, eu sinto como que um fogo queimando o meu coração. It's fire in my bones. É fogo nos meus ossos. I grow weary holding it. Eu me esgoto em lutar contra a palavra. I cannot endure it. Mas eu não posso. Eu não consigo vencer esse fogo no meu coração. And Jeremiah opens his mouth again. E então Jeremias abre a sua boca outra vez. Brothers and sisters, please stand up. Irmãos e irmãs, por favor, fiquem de pé. I don't know how you feel about the future. Eu não sei como vocês estão se sentindo em relação ao futuro. Are there good days ahead for the world or are there challenges ahead for the world? Os dias que virão serão desafiadores ou serão bons? Or will it be both? Ou as duas coisas? The Father baptized Jesus in his word O Pai batizou Jesus em sua palavra, so that Jesus could be faithful to the mission. para que Jesus pudesse ser fiel à sua missão. Jesus wants to baptize us in his word Jesus quer nos batizar em sua palavra, so that we can be faithful to the mission. para que nós possamos ser fiéis à missão. Jesus makes his word our home. Jesus fez com que sua palavra se tornasse a nossa casa, Jesus makes his word our light. a nossa luz. Jesus makes his word our security. Fez com que sua palavra fosse a nossa segurança. Jesus gives his word creating power. Fez com que sua palavra fosse em nós uma força criadora. And Jesus transforms us by his word. E nos transforma pela sua palavra. You and I have a fundamental choice to make this afternoon. Nós temos hoje uma opção a fazer, uma opção muito profunda a fazer. Is this something we're going to keep on a shelf? Isto aqui é algo que nós guardaremos numa prateleira?
Or is this something that will become the foundation of my life? Ou é algo que se tornará o fundamento da nossa vida? Am I going to pick this up once in a while and study it like another book? Eu vou só pegar a palavra de vez em quando e estudá-la como eu estudo qualquer outro livro? Or am I going to eat the word Ou eu vou comer a palavra and make it part of my heart? e fazer com que ela se torne parte do meu coração? Is this an academic study of faith? Esse é um estudo acadêmico da fé? Or is this the place where I will live from now on? Ou é o lugar no qual eu viverei daqui em diante? Will I walk by its light on my path? No qual eu caminharei pela luz da palavra aos meus pés, In the no meu struggles caminho. of my life, will it be my security? E nas lutas da minha vida, ela se tornará a minha segurança? I cannot answer that question for anybody here. Eu não posso responder a todas essas perguntas em nome de vocês, por vocês. And in a certain way, E de uma certa maneira, even God will not answer the question. nem Deus responderá a essas perguntas. Only you can answer the question. Só vocês podem responder a essas perguntas. What is your relationship with the Word of God? Qual é o relacionamento que você tem com a palavra de Deus? And are you willing E você deseja to let God bring the Word to a fuller dimension of your life? permitir que Deus traga a sua palavra para que ela possa tomar o espaço completo, pleno da sua vida? Many times when we pray in the renewal, we lift our hands. Muitas vezes na renovação, quando nós oramos, nós elevamos as nossas mãos. If you have a Bible with you now, will you please lift it up? Se você tem a Bíblia com você, você poderia, por favor, elevá-la? And let's hold it up as a blessing for all those around us. E vamos elevá-la assim, como se fosse uma bênção para todos aqueles que estão ao nosso redor aqui. Lord Jesus Christ, Senhor Jesus Cristo, you are the Word made flesh. Tu és a palavra que se tornou carne. Forgive us for the ways Perdoe-nos pelas maneiras that we have not appreciated your Word. pelas formas que, por não termos apreciado, perdoe-nos por não termos apreciado a sua palavra. We stand here today, Jesus, Nós estamos aqui hoje de pé, Jesus, ready for a new experience with your Word. prontos para uma nova experiência com tua palavra. By the power of your Holy Spirit, Pelo poder do teu Espírito Santo, open our hearts to your Word. abra os nossos corações para a sua palavra. Let your Word accomplish its mission in my life. Permita que sua palavra realize a missão em nossa vida. Let your Word enlighten me. Permita que sua palavra me ilumine. Let your Word heal me. Que a sua palavra me cure. Let your Word challenge me. Que a sua palavra me desafie. Let your Word transform me. Que sua palavra me transforme. With all my heart, De todo o meu coração, I embrace your Word this day. eu abraço tua palavra hoje. Lord Jesus Christ, Senhor Jesus Cristo, baptize me in your Word. batiza-me na tua palavra. Amen. Amém. Segura a tua palavra junto ao seu peito. Agora abraça bem forte a palavra de Deus. Nós que precisamos sermos batizados pela palavra. E que essa palavra de Deus possa até mesmo fazer uma cirurgia em nós. Tirar de nós todo o mal com o fogo do Espírito.
pelo poder da palavra de Deus. Abraça bem forte a tua Bíblia. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde orar em mim. Espírito Santo, vinde falar em mim. Espírito Santo, vinde